Na escola a gente aprende que os índios sofreram um genocídio, morreram aos montes. Em parte por conta do massacre que os portugueses teriam realizado. Mentira. Quem mais matou índios foram os índios. Uma das certezas mais erradas que ensinam na escola é de que os portugueses fizeram tudo sozinhos. Primeiro, que chegar em uma terra desconhecida não era nem um pouco fácil. Insetos, praga, calor, doenças tropicais, flechas e canibais. Esse era o modo cordial como os índios recebiam os primeiros europeus. Exatamente. Quando a gente pensa na conquista europeia da América, dos povos dos índios da América, a gente acredita nessa ideia de que os portugueses e os espanhóis eram onipotentes e mataram e mandaram em quem eles quisessem. Na verdade, eles estavam em muito poucos, em poucas pessoas. Os índios eram milhões. Seria impossível eles dominarem tanta gente com um arcabuz que demora quase 1 minuto para ser carregado. Até um espanhol carregar ou um português carregar essa arma, ele já teria levado uma flechada, ele já teria morrido. Como aconteceu? Os tupis estavam unidos por uma teia de vingança e guerra. Eles adoravam guerrear. Para eles era o máximo guerrear e era o máximo se matar. Existia uma cultura da guerra entre os índios. O curumim, o índio criancinha, ele já aprendia a ter raiva. Eles mastigavam o piolho de raiva, de vingança do bicho. Desde pequenininho, eles eram ensinados a não ter medo da morte. Eles não tinham medo de morrer, por isso eram guerreiros terríveis. Houve uma propaganda já na época muito grande de que os católicos queriam exterminar os índios. Em geral, essa propaganda é uma propaganda protestante. Mas nunca houve uma decisão deliberada, uma política. Ao contrário, a política real, a política da coroa, era de preservação. Os tupis eram um povo guerreiro. Eles viviam em guerra entre si. Essa guerra entre tribos, entre grupos tupis, era o que dava formação à identidade de todos os homens de uma tribo. Então, a quantidade de inimigos que você mata em guerra, a quantidade de inimigos que você captura para o ritual antropofágico, tudo isso eram formadores de identidade. Cara, eu acho que é legal você ter em conta que os dois povos que se encontram naquele momento, em 22 de abril, são dois povos expansionistas e guerreiros. Eles já tinham todo um olhar preparado para a diferença. Claro que eles não tinham ainda esse conceito de tolerância. Você queria, não, eles eram tolerantes. Aí também já é um anacronismo muito grande. Se você tem uma ideia de que o Brasil vivia em paz e harmonia, e aí vieram os portugueses e botaram terror e ferrou tudo, saiba que o Brasil estava literalmente pegando fogo em 1500. O povo tupi era um povo expansionista e guerreiro. Inclusive, já tinham eliminado diversas outras tribos rivais. Você não pode jamais pensar nesse pessoal que está no Brasil como índios, entre aspas, genéricos, que somos todos índios, todos juntos aqui. Não, você tem um caldeirão, né, um mosaico mega diversificado de grupos que são inimigos entre si, que veem a chegada dos portugueses e enxergam a chegada dos portugueses como um elemento estratégico para somar as guerras tribais que já estavam acontecendo ali. Os tupis tinham conquistado, mano militare, toda a costa brasileira. A gente sabe que um ramo desceu o Rio Paraguai, vai chegar até o Uruguai e vai subir. O outro ramo vai descer o Amazonas inteiro, conquistando tudo, e vai vir pelo litoral e vai descer o litoral no outro sentido. Eles vão se encontrar 800 anos depois, nem falavam mais exatamente a mesma coisa, eles se encontram aqui, praticamente em São Paulo, nessa região. Mas essa expansão, ela eliminou uma série de outros povos que desapareceram. Todos aqueles povos que produziam aquela cerâmica tapajoara, marajoara, sofisticadíssima, eles desapareceram 200 anos antes dos portugueses chegarem. O dia a dia das tribos tupis era bem tenso. Era atacando ou se defendendo de possíveis invasões dos tapuias. O que quer dizer tapuia? Tapuia é uma palavra tupi, que quer dizer os outros, os eles, os que não são como nós, ou seja, bárbaro. Bárbaro quer dizer isso, né? Tapuia é o nome que os tupis conquistadores deram aos povos que eles expulsaram dali. Aí vem um bando de europeus que tem armas de fogo, que tem técnicas de guerra muito mais sofisticadas. Se viram e falam, a gente quer lidar junto, os tupis olham, opa, esses caras vão me ajudar a derrotar aquela tribo ali. E é esse o jogo que os tupis fazem. Então, quando esses dois povos expansionistas e guerreiros se encontram, você queria o quê? Paz,
Paz não ia ter. Muitas aldeias se aliaram aos conquistadores. Rivalidades antigas entre grupos indígenas acabavam se mesclando ou sendo justapostas por rivalidades europeias, né? Basta ver a conquista da Guanabara, que foi uma guerra Tamoio-Temiminó. O exemplo clássico dessas alianças é a Guerra dos Tamoios. Você tem ali os portugueses querendo expulsar os franceses, mas também tem os tupiniquins querendo expulsar os tupinambás. E não quer dizer isso que eles foram, os grupos indígenas, manipulados, ora para portugueses, ora para franceses. Eles tinham suas razões para combaterem uns aos outros, né? Assim como os europeus se aliaram aos índios por uma estratégia de poder, os índios fizeram a mesma coisa. Eles racionalmente, estrategicamente pensaram, vou me aliar a esses estrangeiros para derrotar a minha tribo inimiga. É uma guerra que é travada à moda tupi, por soldados que são essencialmente tupis, tinha muito pouco europeu nessa guerra, e fixa a cidade do Rio de Janeiro e fixa a cidade de São Paulo. Então, essas duas cidades, que são as cidades mais importantes do Brasil, nascem dessa guerra. Então, quer dizer, foi uma aliança com interesses convergentes. O que houve, na verdade, foi uma guerra de índio contra índio. Diferentes povos nativos disputando terra e poder. E os europeus estavam achando tudo isso um grande barato. Se fodam aí, galera. Depois quem ganhar, me avisa lá. Bate na minha porta. Obrigado, valeu. Mas é um equívoco você achar o que os índios que estavam nesse processo e que fizeram essa guerra de fato, estavam agindo por uma lógica europeia. Os objetivos conquistados foram objetivos europeus. Mas não era como os índios estavam pensando. Então, o que acontecia? Os próprios portugueses e os mamelucos, eles usavam índios aliados para capturar índios inimigos dos próprios índios. Então, eles viviam dessa forma, entende? Então, não dá para dizer que houve exatamente um extermínio dos índios, porque os índios já se exterminavam entre eles. Já funcionava desse jeito, entende? Para eles não era nada de muito diferente. Eles já combatiam, eles queriam ganhar a guerra do inimigo. A conquista da Guanabara, ou seja, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, é um grande exemplo da união entre portugueses e tupis, onde cada um dos lados defendia o seu próprio interesse. Porque os europeus veem aquelas cidades que eles criaram como coisas permanentes. Isso aqui são cidades que ficarão. Os tupis não, eles são seminômades. O mudar-se é normal. E o estar em guerra é um ciclo contínuo. Então, sempre haverá ataques dos outros e nós sempre atacaremos. E se por acaso destruírem onde a gente está agora, a gente monta outra cidade, outra aldeia em outro canto. Houve guerra, houve morte, houve violência nessa história, houve muita, mas houve também casamento. Então, genocídio é um termo muito errado, aí é erro mesmo, porque não foi tudo o que aconteceu. Ele descreve uma parte das consequências da chegada dos europeus e anula a parte mais importante para o ser Brasil, que é o do casamento, o do receber gente de fora, de fazer uma sociedade multiétnica. Na minha opinião, não há genocídio, porque genocídio pressupõe que você resolve eliminar uma raça. Em nenhum momento os portugueses resolveram eliminar. Além de tudo, houve uma aliança muito sólida entre portugueses e tupis. O Brasil, no seu substrato, é um país tupi. Um país desse tamanho aqui, com uma população ainda menor, não consegue fazer uma colônia de ocupação, a não ser que ela vire Índia. O Brasil português nasce como um Brasil tupi. Pediam privilégios, queriam garantir as terras indígenas. Com poucos eram guerreiros e corajosos, a maior parte era covarde e acabou casada. Doenças tropicais, flechas e canibais. Esse era o modo cordial como os índios recebiam os primeiros europeus. Eles adoravam guerrear. Os tupis eram um povo guerreiro. O risco da coroa era de preservação. Sabe que o Brasil estava literalmente pegando fogo em 1500. Muitas aldeias se aliaram aos conquistadores. O Brasil, no seu substrato, é um país tupi. Se fodam aí, galera. Depois quem ganhar, me avisa lá. Bate na minha porta. Obrigado, valeu. Um país desse tamanho aqui, com uma população ainda menor, não consegue fazer uma colônia de ocupação, a não ser que ela vire Índia. Os índios se aliaram aos portugueses. Existem dois Brasis nos séculos XVI e XVII. Um é o Brasil do Nordeste, que é o Brasil da cana-de-açúcar. Esse é um Brasil rico que gera riqueza, com cidades como Recife, como Salvador, que começam a se desenvolver, começam a ficar com caras de cidades europeias. E você tem
o Brasil do Sudeste. Esse é o Brasil pobre. Não tem riqueza nesse Brasil. E não tem muito português nesse Brasil. Você conta as centenas. Assim como os tupis viraram portugueses, os portugueses viraram tupis. Quer dizer, você teve uma aliança cultural, uma mistura cultural dos dois lados. O Brasil português nasce como um Brasil tupi. Os portugueses se adaptaram aos costumes, aos hábitos tupis com grande eficiência. Esse encontro não foi essa tragédia assim que se pinta. Pelo contrário, teve uma grande miscigenação. Os jesuítas fazem um trabalho enorme para que os portugueses casem e mantenham família com as índias. Não tem só aquela cena dramática que foi repetida a saciedade na historiografia do índio amarrado na boca do canhão e alguém mandando o índio pelos ares. Um europeu que viesse aqui morria de fome na frente de comida porque não sabia o que era, que podia comer e o que não podia. Então dependia muito mais de quem estava aqui. Essa gente, ela durante 500 anos sobreviveu exatamente se comportando na base da negociação. Tá aqui, eu vou te transportar, eu vou ser remeiro do teu barco, na época das cheias eu vou cuidar aqui da sua plantação, eu troco o meu trabalho por alguma forma de alimento, de roupa, de bebida, de dinheiro. Progressivamente foi havendo uma aliança entre tupi e português, que foi o que fez o Brasil. É mais tupi do que português. Se você nega com conceitos a existência de casamento, miscigenação e mais ainda, se você nega que os tupi tinham capacidade de influir culturalmente, de serem dominantes em comportamento, em cultura, em modo de ver a vida, aí você conta uma má história do Brasil. Se não houve genocídio, houve com certeza alianças entre os índios e os portugueses. Alianças, inclusive, que formaram o Brasil. Os portugueses vinham pra cá sem as esposas, sem mulheres. Como colonizar um país só com homens? Geneticamente é impossível. Exatamente. Mulheres portuguesas não podiam vir, porque de início não podiam nem navegar, não podiam entrar nos navios. Além de tudo, davam azar. Então não vinham mulheres. Então chegavam só homens. Os homens encontravam as mulheres tupis, para as quais era uma honra se relacionar com o recém-chegado e eram entregues pelo próprio pai, pelos próprios irmãos. A relação dos portugueses com as índias, além de ser, obviamente, uma resposta por parte dos portugueses para a falta de mulheres europeias, também é um sistema dos índios para forjarem aliança com os portugueses. Isso é uma coisa da cultura tupi, a ideia de que o sogro, ele dá suas filhas para os genros e os genros supostamente têm que apoiar os sogros na construção de roça, na guerra, na política. Porque as mulheres que são oferecidas e que os padres jesuítas vão ler como luxúria, pecado da carne, meu Deus, como são dadas e, por favor, vamos remediar esse mal, esse pecado da carne, nada mais é do que uma habilidosa maneira de inserir o branco no sistema familiar. Esse branco vai se tornar pai, vai se tornar genro, cunhado, avô. Então, em menos de 30 anos, tinha português casado com tupi do litoral, francês casado com tupi na maior parte do litoral, espanhol casado com guarani no interior, em Assunção. Isso tudo por quê? Não porque eles fossem europeus, mas porque era o modo tupi-guarani de receber os estranhos, casando ou comendo, em banquete ritual, se fosse guerreiro e corajoso. Como poucos eram guerreiros e corajosos, a maior parte era covarde e acabou casada. Eles adoravam ter vítimas para o seu ritual antropofágico, que era um rito eucarístico. Já que europeu pega um pão e diz corpo de Deus, pega um vinho e diz sangue de Deus e come os dois, por que o tupi não podia comer o seu inimigo, cara? Inclusive, é muito menos sacrílego você comer o outro que comer o seu próprio Deus. O índio foi morto? Foi. O índio morreu de varíola? Houve. A população indígena diminuiu. Houve guerra? Houve. Mas também houve casamento, aliança, gente que vivia dos dois lados, gente que ia por um lado e por outro, que passava metade da vida na aldeia, metade na vila, que andava pelo mato como ninguém, mas depois vivia na cidade, e que transitava entre os dois mundos, e desse trânsito se fez o Brasil. João Ramalho? Era casado com 30 índias. João Ramalho é o patriarca do Brasil. João Ramalho foi um dos primeiros personagens da história do Brasil. Ele foi um náufrago português que chegou aqui no Brasil, ninguém sabe como nem porquê. E foi mais ou menos na época que o Cabral chegou. Acontece que em pouquíssimo tempo, o João Ramalho já era o chefão aqui de São Paulo. O cara fez aliança com caciques, casou com as filhas, teve um monte de esposa. Ele era chamado pelos índios de Piratininga,
que foi inclusive o primeiro nome da cidade de São Paulo, a Vila do Piratininga. O nome, né, do João Ramalho em Tupi-Guarani era Piratininga, quer dizer peixe seco. Porque era o sujeito que veio do mar e desceu da caravela sem se molhar. E o João Ramalho teria escrito um testamento, mas esse testamento desapareceu, porque os jesuítas odiavam o João Ramalho. Ele se comportava como os índios. Ele não ajudava no combate ao canibalismo. Ele praticamente vivia como um índio, porque ele tinha uma porção de mulheres, tinha hábitos, e ele formava com os filhos dele verdadeiros exércitos de mamelucos. Ele vira um índio, praticamente. Ele não deixa de ser português. Ele conhece e entende os portugueses, mas ele é também um tupi. Ele vive tantos anos ali no meio que o modo de vida dele se torna o modo de vida tupi. Então, os jesuítas achavam ele um verdadeiro herege, um mal para a sociedade. Eles queriam ficar com ele por perto para se defender dos índios inimigos, mas também não queriam ficar perto demais porque achavam que ele contaminava as missões, dava um mau exemplo. É só você elencar o número de lideranças indígenas que recebeu condecorações do rei português por terem servido à colonização. Por exemplo, o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo, o Araibó recebeu, não é? O Tibiriçá recebeu. E vamos ter diferenciações mesmo de grupos dentro das nações, porque os filhos dos caciques, os filhos dos principais, eles já estão estudando nas escolas de brancos, eles já têm proximidade com a Igreja Católica. Se eles se mostram fiéis à coroa, eles têm cargos no Estado português, eles vão se tornar meirinhos, eles vão se tornar juízes, eles vão se tornar prefeitos. São índios leais, não é? Inclusive reprimiram os primeiros quilombos, alguns deles. Então, essa situação de ambivalência vale a pena ser registrada, porque houve muita cumplicidade também entre grupos indígenas e portugueses. E as lideranças, sim, tinham interesse em se nobilitar, pediam privilégios, queriam garantir as terras indígenas, enviavam procuradores para Lisboa, por exemplo, para fazer valer seus direitos. Durante a maior parte do período colonial aconteceu isso. Até esse hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo era uma ambição de muitas lideranças indígenas, porque reforçava o prestígio das chefias no próprio seio da população indígena. Você tem aí, como eu disse, negociação, conflito, interesses que vão se casando e que vão transformando esse Brasil num Brasil de mamelucos, né? Esse foi o modo como as coisas foram sendo recebidas. Obviamente que, como os índios não escreviam, a gente tende a fazer história lendo e escrevendo, então os relatos são dos europeus que estiveram lá, mas na prática o que aconteceu foi o contrário, quer dizer, progressivamente foi havendo uma aliança entre tupi e português, que foi o que fez o Brasil. Aliança é a palavra correta. Aliança, exatamente, é uma aliança. Genocídio é um termo muito errado, aí é erro mesmo, porque não foi tudo o que aconteceu. Ele descreve uma parte das consequências da chegada dos europeus e anula a parte mais importante para o ser Brasil, que é o do casamento, o do receber gente de fora, de fazer uma sociedade multiétnica. Não dá para tapar a multiplicidade étnica do Brasil com termos que supostamente são politicamente corretos e que não descrevem nada. Nós podemos até saber que todos nós temos sangue índio, a avó que foi pega no laço pelo avô e que aquele cabelo escorrido dele era cabelo de índio. Eu sou 4% tupi. O tupi está em mim. Galera, presta atenção aqui nessa pesquisa, porque vocês vão se surpreender com o resultado. Por que hoje em dia o jovem que está nos assistindo vive como europeu e não como índio? Na verdade, um jovem que está nos assistindo tem uma probabilidade grande de ser descendente de índio. Se for brasileiro, quase todos os brasileiros têm uma descendência indígena, só fazer exame de DNA hoje. Se sabe quanto. Ele só não sabe
disso. Pois é, o nosso grande Jorge Caldeira diz isso, né? Somos todos mamelucos. É interessante como esse índio, ele está escondido, ele está debaixo do tapete. Nós podemos até saber que todos nós temos sangue índio. A avó que foi pega no laço pelo avô e que aquele cabelo escorrido dele era cabelo de índio. Então eu acho que basta olhar as fisionomias, né? Os cabelos indígenas, essa cor azeitonada do índio. Galera, presta atenção aqui nessa pesquisa, porque vocês vão se surpreender com o resultado. No ano de 2000, a Universidade de Minas Gerais pesquisou o quanto de negro ou índio as pessoas que se denominavam brancas tinham no seu DNA. Era o retrato molecular do Brasil. O que nós fizemos foi estudar brasileiros autodenominados brancos, autoclassificados como brancos, de 4 regiões geográficas do Brasil: Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. O resultado foi surpreendente. Seguindo o cromossomo Y, que é exclusivo da linhagem paterna, quase todos os descendentes de brancos brasileiros têm origem europeia. Os cromossomos de negros e índios são insignificantes. Um pouco monótono, né? No sentido de que, inclusive eu dei uma palestra em Portugal uma vez sobre isso. Eles ficaram muito orgulhosos, né, de que o Y português venceu no Brasil. Só que eles também pesquisaram o DNA mitocondrial, que é da linhagem materna. E o resultado foi que no Brasil, 33% dos declarados brancos têm o DNA de origem negra, 33% de origem indígena e apenas o outro terço de origem europeia. Ou seja, 2/3, a maioria do DNA dos brancos brasileiros, são de negros ou índios. Na região norte, inclusive, prevalece o DNA materno indígena. Na região nordeste, prevalece o negro e na região sul é a única que prevalece o DNA europeu. Em Minas Gerais, 1/3 para cada origem. Dizem que o mineiro está em cima do muro, né? Então não houve nenhuma decisão. Tem dia que quem se acha branco não é muito branco. Muito bem. Uma coisa óbvia da informação no Brasil é o seguinte: os homens vieram de fora e casaram com mulheres que estavam no Brasil. E é assim que os tupis se comportam. A mulher fica em casa, o marido vem de fora. Isso é um costume tupi. Então é uma coisa muito interessante. Por outro lado, é um pouco triste, porque é uma história, digamos, de violência sexual. Os homens vinham, não traziam as mulheres e muitas das relações não eram consensuais, né? Então tem esse lado negativo, né, de que essa violência sexual fez parte da origem do brasileiro. A maior parte dos brasileiros não sabem, embora se portem, são como os tupis, se comportam daquele jeito, só que não sabem que aquele comportamento tem uma origem que não é a que ele pensa que é. O brasileiro é mais índio do que pensa que é. Muito mais índio do que pensa que é, não é mais, é muito mais índio do que pensa que é. Fica ou no inconsciente ou no nível da transparência. Você simplesmente se comporta sem saber por que você está se comportando desse jeito. Eu fiz recentemente, há alguns anos, o meu mapeamento genético. Eu sou 4% tupi. Minha família é uma família antiga do Brasil. Eu sou 4% tupi. O tupi está em mim. O tupi está em todos os brasileiros cujas famílias já estavam nos séculos XVI e XVII no Brasil. Então, se você pega as estatísticas de mulher chefe de família no Brasil, e desta organização da mulher como dona na casa, vem desde a colônia um número altíssimo de unidades familiares chefiadas por mulheres. Isso não é europeu. Só que a gente não sabe a que atribuir isso, porque não tinha esta noção de que este é um comportamento tupi. Então, a gente pensa que é brasileiro, o cara vem de fora e é bem recebido. Isso é brasileiro, hoje, mas é tupi na origem, só que a gente não sabe disso. Na cultura brasileira também, a toponímia. Bom, em São Paulo, você basta ver a toponímia de São Paulo, da cidade de São Paulo, do metrô de São Paulo, para você ver a força da cultura indígena, não é? Em primeiro lugar, a língua, né? E é uma coisa engraçada. Obviamente tem um vocabulário, a gente tem uma grande quantidade de palavras e de nomes de lugares, de nomes de pessoas. Desde o Birajara até pipoca, né? Até cutucar, que é um verbo, originalmente é um verbo tupi, a palavra cutucar. Os nomes de planta, nome de animal, nome de lugar, nome de rio, tudo isso é uma marca indígena muito forte ainda na nossa língua. E não só isso, como sotaque. O meu sotaque, vocês estão vendo aqui, esse sotaque de caipira, interior de São Paulo, de caipiras pelo Brasil, esse pessoal que puxa o R, né, como se diz. Interior, alimentar, patriarca, cutucar, esse R retroflexo, parece que é uma influência indígena. Você não tinha isso no sotaque português original, nem no século XVI, obviamente, nem no sotaque português de hoje. Então, tem esse lado linguístico muito forte. Diversas palavras que usamos hoje em dia
vem do tupi. Abacaxi, caju, maracujá, mandioca, pipoca, açaí, oi, capenga, jururu, arapuca, pereba, capoeira, arara, tucano, jacaré, bauru, tatuapé, morumbi, Paraná, Maceió, Jundiaí. Ó, que bonito, até rima. Eu acho que o que houve foi uma incorporação. Os índios eles foram, de uma maneira ou de outra, incorporados à nossa cultura. Eles estão presentes no nosso dia a dia de muitas maneiras. Nós tomamos banho todos os dias, nós temos uma série de hábitos alimentares que vêm dos índios. Nós valorizamos, ainda mais nas últimas décadas, o que é natural, os chás, as infusões, os tratamentos mais naturais. Nós temos uma tendência a hoje buscar um índio idealizado, uma coisa de encontro com a natureza, morar perto de árvores, de animais. Até o que o índio não era, mas a gente idealiza, a gente trouxe com a gente incorporou. O tupi está em nós. Eu tenho uma rede em casa. E sim, eu embalei meus 3 filhos na rede. Eu como peixe com farofa, sabe? Olha o Rio de Janeiro. Você tem o Humaitá, você tem Ipanema, você tem... Olha para São Paulo. A Via Anhanguera, a quantidade de nomes, quer dizer, nós temos o tupi em nós, mas nós somos europeus. Tem um vencedor nessa história. O bandeirante era um guerreiro. Fura-olho por excelência, raspa canela, os assassinos de índio. Os jesuítas acreditavam em Jesus Cristo, os jesuítas acreditavam em Deus, os jesuítas acreditavam em alma. O jesuíta perde a mão quando ele começa a ter fazenda de búfalo na ilha de Marajó. Ele perde a mão quando ele começa a ter escravo negro. Os jesuítas tinham escravos negros que falavam que os negros não tinham alma. Um negro e um cavalo era exatamente a mesma coisa. Eu me lembro, na minha aula de história, quando eu era estudante, que o professor contou o seguinte caso: os bandeirantes eles amarravam os índios em árvores e os dilaceravam vivos. Quer dizer, eu lembro que eu fiquei assustadíssimo, como pode um ser humano ser tão cruel quanto os bandeirantes? Os bandeirantes foram os grandes canalhas da história do Brasil. Eram assassinos deploráveis que escravizavam índios inocentes. Atacavam aldeias onde padres jesuítas salvavam almas. Os bandeirantes sozinhos mataram mais de 300 mil índios. Então, provavelmente, essa ideia dos bandeirantes como assassinos atrozes e cruéis, ela é muito mais uma ficção, um desenho animado aí criado pelos jesuítas, do que realidade. Os bandeirantes não eram heróis. Não? No variado elenco da história do Brasil, os bandeirantes ganharam o papel de os grandes canalhas, os fura-olho por excelência, raspa-canela, os assassinos de índio. Mas afinal, quem eram esses homens? O bandeirante era um guerreiro. Ao mesmo tempo, quando ele entra no mato, a gente fica pensando naqueles bandeirantes dos quadros que estão nos livros de história, né? Aqueles sujeitos gordos com gibão de couro. Era um bando de sujeito mirrado com cara de índio, de pé descalço, andando pelo mato e caçando índio. Eles andavam leves, sem muita roupa, porque não dá para carregar isso na mata, ainda mais na mata tropical. Eles usavam o arco e flecha mais do que o trabuco, porque o trabuco numa guerra você dá um tiro e leva 1 minuto para recarregar. Não tem versatilidade ou rapidez para fazer aquilo. Você dava um tiro e depois você tinha que combater com o próprio índio. Então eles usavam as armas dos índios, basicamente. Então eles eram sujeitos, atores sociais ambivalentes, porque eles conheciam muito bem a língua tupi, mas conheciam a língua portuguesa. Então eles eram homens que estavam lá e cá, ora no espaço colonial, ora entre os índios. História não te dá resposta fácil. Os bandeirantes caçavam índios. Os bandeirantes eram índios. Sim, os bandeirantes eram muito mais índios do que a gente imagina. Eles se pareciam muito mais com índios, provavelmente eles tinham uma mãe indígena, tios, cunhados indígenas, aderiram muito mais ao costume indígena que talvez o contrário do que os índios aderiram ao costume deles. Alguns índios ficavam com bandeirantes porque eles eram bandeirantes, entendeu? Eles são híbridos culturais e ficam nesse vai e vem, ora servindo a colonização, ora lutando pelos índios, contra os seus inimigos, às vezes contra os próprios portugueses.
dependendo da circunstância. Do outro lado tínhamos os jesuítas. Os mais famosos vocês já devem ter ouvido falar: Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Foram eles que entraram para a história com o lado oposto, o lado dos que defenderam os índios dos assassinos bandeirantes. O jesuíta é um garoto de 20 a 25 anos, formado em escolas católicas, que acredita em Deus, chega aqui, ele olha para esses índios, é como se você olhasse na rua uma pessoa morrendo de fome. Se você não ajudar, você vai se sentir mal de não ajudar. Eles se sentiam obrigados a ajudar. Os jesuítas acreditavam em Jesus Cristo. Os jesuítas acreditavam em Deus. Os jesuítas acreditavam em alma. E eles tinham uma preocupação que era o seguinte: esses são seres humanos e eu preciso salvar a alma deles. E eu só salvo a alma deles se eles aceitarem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Era um monte de alma vivendo no pecado, vivendo sem roupa, com muitas mulheres, bebendo muito, gente que estava condenada. E eles acreditavam de verdade nisso, eram moleques. Chegavam aqui como quem chega no outro planeta. Mas, por outro lado, havia uma utopia que você percebe especialmente nas cartas do Nóbrega. E o que ele queria fazer? Uma enorme utopia. Ele queria criar um homem novo, o cristão perfeito, fazer das comunidades indígenas uma comunidade de cristãos incorruptos. Uma coisa que os diferenciasse dos europeus que ele considerava totalmente afastados da verdade e da fé. Era gente que nunca tinha botado o pé numa floresta. E, de repente, estava aqui com aquelas roupas escuras, sem nenhum tipo de resistência para malária, as picadas de insetos pernilongos, com aquela roupa pesada, o pé cheio de frieira, aquelas botas molhadas, com um pedaço de madeira no peito, dizendo: o Deus que o único verdadeiro morreu desse jeito aqui, você vai acreditar nele para você morar comigo, para você ter acesso às minhas tecnologias. Os jesuítas e os bandeirantes, eles entraram em conflito por causa da posse dos índios. Os bandeirantes consideravam que os jesuítas estavam monopolizando a mão de obra indígena. Eles faziam raids pelo sertão para caçar os índios e os jesuítas traziam para as fazendas, que eram as missões. E forçavam os índios a plantar, a se vestir, a deixar de ser índio. O jesuíta quer que ele more numa aldeia. O índio não quer morar numa aldeia. Ele quer ter acesso à galinha, ao cachorro, ao anzol, ao machado, à arma de fogo, ao cavalo, mas ele não quer morar numa aldeia. Ele quer continuar o modo de vida dele. E o jesuíta fala: não, você precisa do pacote. Você tinha que transmitir a noção de pecado, é uma coisa completamente extravagante para a cabeça do índio. Eles ensinavam os índios a observar horários. Tem o horário da devoção, o horário do trabalho, o horário da oração, e uma coisa também completamente estranha à cultura do índio. O índio não se adaptaria mais à vida bandeirante do que à vida jesuítica? Tupi sim, né? Guarani menos, né? O cara é meio burro, né? Essa parte do burro pode entrar. Os índios se adaptariam mais à vida bandeirante do que à vida jesuítica. Sim, pois é. Foi sempre muito difícil para os índios se adaptar à vida cheia de regras dos jesuítas. Eles gostavam de aventuras militares e gostavam principalmente de cachaça, né? Quer dizer, cachaça foi um vício que fez muito mal aos índios, né? Mas no começo era muito difícil tirá-los disso. Quando você começa a viver numa aldeia, começa a rezar missa, e começa a acreditar num Deus só, botar roupa e abandonar o politeísmo, isso já é uma agressão da parte do jesuíta. Ele já está impondo um estilo de vida que é artificial. E os homens de imensa fé, para mim, são uma coisa muito fascinante, porque eles caminham à beira do abismo. Quer dizer, eles, a qualquer momento, parece que eles estão arriscados a perder a fé. O jesuíta perde a mão quando ele começa a ter fazenda de búfalo na ilha de Marajó, ele perde a mão quando ele começa a ter engenhos de açúcar no Rio de Janeiro, ele começa a ficar muito rico, ele começa a desafiar os portugueses das cidades, ele perde a mão quando ele começa a ter escravo negro. Os jesuítas tinham escravos negros que falavam que os negros não tinham alma. Um negro e um cavalo era exatamente a mesma coisa. Ele adere à história de que negro não tem alma, negro é um animal. Então, na verdade, eles disputaram a posse da mão de obra escrava. A igreja, naquela época, especialmente os jesuítas, era uma grande organização feudal. Em 1633, o padre jesuíta Antônio Vieira deu um sermão a um grupo de escravos. Segundo o padre, os negros poderiam se comparar a Jesus Cristo, que sofreu o seu martírio na cruz. Então os negros também podiam sofrer nas lavouras e era só ter paciência que um dia eles iriam receber o reino do céu. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado.
porque padeceis de um modo muito semelhante que o mesmo Senhor padeceu na cruz. A paixão de Cristo, parte foi de noite, parte de dia, sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. E aí, esse jesuíta de 1700 já não é um garoto de 20 anos, idealista, vindo para um planeta diferente. É alguém que vem aqui fazer carreira, é alguém que vem aqui para gerenciar um negócio, gerenciar fazendas. É muito chocante para algumas pessoas, você se dar conta de que durou muito pouco. Quer dizer, em 2 ou 3 anos aquilo já tinha desfeito, essa utopia tinha acabado, os índios já tinham se dispersado, já tinham cansado daquilo, voltado aos seus hábitos, voltado à poligamia, voltado a comer carne humana, que era uma coisa que horrorizava os europeus. Então, a verdade é que, seja o índio que ficou na cidade, seja o índio que ficou nas aldeias, no final das contas, todos eles acabaram sendo agredidos no sentido comportamental mesmo, no sentido social, não fisicamente. Não existiu um genocídio, um massacre. Mas o jesuíta ele tem essa função importantíssima mesmo de enquadrar o índio e convencer, mas de uma maneira bem chantagista, né, a aderir ao modo ocidental de pensar. Os jesuítas não são os bonzinhos e os bandeirantes são os maus, né? É preciso nuançar todas essas classificações que se tornaram tão sediças, né? Os jesuítas têm uma grande vantagem. Eles escreviam. Então, eles fizeram praticamente a história do Brasil. Então, tudo o que a gente sabe sobre esses primórdios são de alguns viajantes, mas principalmente dos jesuítas. O Anchieta escrevia muito, o próprio Manuel da Nóbrega, eles escreviam cartas. Então, isso fez com que a gente tivesse uma imagem da história do Brasil muito pelo lado jesuíta. Os bandeirantes não escreviam nada. O que hoje se sabe é que mesmo aquele relato do século XVII dos jesuítas, ele tinha um interesse. Eles se preocuparam em tratar os paulistas, os bandeirantes paulistas, como assassinos, para que a coroa espanhola, naquela época Portugal e Espanha eram o mesmo reino, na União Ibérica, para que a coroa espanhola ficasse do lado deles e os favorecesse em relação aos paulistas, aos bandeirantes paulistas. Outro dado importante é que o simples contato humano dos jesuítas com os índios dizimou diversas tribos. Os jesuítas tinham um problema sério. Os índios falavam que o batismo matava, porque os índios mais próximos dos padres jesuítas, que tinham mais contato com os jesuítas, acabavam morrendo das doenças exatamente pelo contato com o homem branco. Hoje a gente sabe disso. Então os pajés falavam, tá vendo? Você vai ser batizado, aquela água te mata, você acaba morrendo. Onde havia contato, houve uma mortalidade elevadíssima dos índios, sobretudo por causa das doenças. Simples gripes, por exemplo, para os quais os nativos não tinham anticorpos. Aldeias inteiras foram dizimadas, não por uma decisão deliberada do colonizador, mas simplesmente pelo contato. Morreu, talvez, sei lá, 100 vezes mais, 1000 vezes mais indígenas com varíola do que com uma bala de português ou de espanhol. A pancada inicial e a pancada que fez diferença é a pancada das doenças. Até porque ela não precisa ser direta. Tudo bem, os europeus chegam, passam as doenças para os tupis aqui no litoral. Tupis começam a morrer. Mas tupis tinham contatos com tribos mais pro interior. E essas tribos do interior, sem jamais terem visto um europeu, podem muito bem ter pegado a doença de um tupi. Isso se espalha e tem um efeito de uma onda devastadora de doenças infecciosas que vai na frente dos europeus e vai meio que limpando o caminho. Índio matando índio por doença, exatamente. Mas a gente não lembra, muitas vezes, que os portugueses também encontraram com doenças aqui que eles não conheciam e levaram de volta para a Europa. A sífilis é um caso desse. Syphilis is the first disease to come out of globalization. Pouca gente sabe, mas também muitos europeus morreram por doenças causadas pelo contato. A sífilis é um caso desse, é um caso grave. Os índios aqui tinham resistência para a sífilis, os portugueses não tinham. O tabaco é um caso interessante, né? Quer dizer, esse ato de fumar que existe hoje no mundo todo surgiu com uma colônia de São Paulo. Algum dia ainda vão descobrir que o tabaco é uma erva sagrada e uma erva santa, só que ele tem que ser usado no ritual correto e não pode ter agrotóxico.
sífilis é um caso desse, é um caso grave. Os índios aqui tinham resistência para sífilis, os portugueses não tinham. Os índios civilizaram a Europa. Sifilizaram a Europa. Os portugueses europeus civilizaram os índios. Sifilizaram. Sifilizaram a Europa. Muito bom. Os índios sifilizaram a Europa? Sim, não quero falar assim, vamos lá. Pouca gente sabe, mas também muitos europeus morreram por doenças causadas pelo contato portugueses índios. Por exemplo, a sífilis, você teve grandes epidemias na Europa causada pelas grandes navegações. Sífilis em estágio inicial, feridas no pênis, manchas e cascas que se espalham pelo corpo. Depois caem tufos de cabelo e nascem verrugas no ânus, cu. Por fim, a bactéria atinge o cérebro. O doente fica cego, louco e morre. Em 2011, a cientista americana Molly Zuckerman mapeou geneticamente a bactéria da sífilis e comprovou que essa doença não existia na Europa antes da descoberta da América. In Europe, we find the first skeletons from archaeological sites that have disease lesions, these marks on the bone, that are like those caused by syphilis and other related diseases, starting around 500 years ago. Very, very soon after the European voyages of discovery and European expansion into the Americas began. É muito revelador que em alguns lugares chama mal espanhol, em outros lugares chama mal francês, em outro lugar chama mal italiano e em outro lugar chama mal português. Ou seja, eles estavam passando todos para eles próprios, né? Syphilis is the first disease to come out of globalization. When people from Europe and people from the Americas met for the first time in what's called the Columbian Exchange, the exchange of goods and ideas and diseases and people that happened between the new and old worlds. A gente não sabe estimar exatamente o tamanho do estrago que as doenças daqui provocaram na Europa. Mas foi gigantesco, foi grande, não foi pequeno não. A pesquisadora Deborah Hayden afirma que a sífilis contaminou diversas celebridades como Franz Schubert, Van Gogh, Nietzsche, James Joyce, Beethoven e até ele, Adolf Hitler. Só que não foi só a sífilis que os europeus pegaram dos indígenas. O ato de fumar, que existe hoje no mundo todo, é um costume indígena, um costume que os portugueses conheceram no Brasil. O tabaco é um caso interessante, né? O tabaco é a única grande contribuição do Brasil para o mundo. Qual outra contribuição? Que outra contribuição brasileira tem? Além do chinelo de borracha. O índio ensinou o mundo a fumar. Ninguém acha que é o futebol, mas não, é o tabaco. O tabaco só existia aqui, né? Aqui no Caribe, mas tinha sido levado no movimento expansionista dos índios tupis. Mas as mudas de tabaco que vingaram na Europa foram levadas pelo Luís de Góes, em 1535, para o Jardim Botânico de Lisboa, e lá foram surrupiadas pelo embaixador francês, o Jean Nicot, que deu origem ao termo nicotina. Quer dizer, esse ato de fumar que existe hoje no mundo todo surgiu com uma colônia de São Paulo, uma mistura de portugueses e índios. O Jean Nicot levou para Paris e a rainha Catarina de Médici, que tinha dores de cabeças alucinantes, usou a erva sagrada, a erva santa e se curou dela. E aí, ela passou a fumar e virou charme fumar, porque a rainha fumava. O tabaco é fantástico, o tabaco vai tomar conta da Europa. Você entra em qualquer museu na Holanda ou na França, o número de pintores que pintou o europeu com seu cachimbo fumando, absolutamente fenomenal, né? Eu acho que aí houve uma troca, empréstimos, produtos que depois vão circular em larga escala, vão fazer parte dos hábitos do europeu. Engraçado que os europeus achavam aquilo até como uma coisa que dava saúde na época. Tinha essa coisa de achar, não, esses índios parecem tão velhos, vamos fumar como eles pra gente viver até os 100 anos. No verbo fumar, ele é de 1580. As pessoas falavam beber fumo. Não existia esse ato de fumar. Ele era brasileiro. O cigarro dos índios era um cigarro muito mais forte, né? Não era esse cigarrinho pausterizado que a gente tem hoje. Eles usavam o tabaco para transes mesmo, né? Quase para cerimônias de alucinação. Muita gente fumava porque achavam que era medicinal, que fazia bem, que dava uma acalmada no sistema digestivo e tal. Então, algum dia ainda vão descobrir que o tabaco é uma erva sagrada e uma erva santa, só que ele tem que ser usado no ritual correto e não pode ter agrotóxico.
tóxico, entendeu? O que dá o câncer é o papel e o agrotóxico, porque não se sabe de nenhum índio que morresse de câncer e eles fumavam o tempo inteiro. E nesses rituais eram grandes festas e fazia parte dessas festas fumar tabaco. Era um momento em que uma festa de excessos era permitida e tolerada. E o fumar tabaco, que eram mais parecidos com charutos, estava dentro disso. Será que a gente devia culpar os índios por eles terem espalhado esse hábito assassino de fumar? É claro que não. A gente tem que agradecer os índios por terem nos apresentado tabaco e outras ervas deliciosas. Então agora que todo mundo já sabe que a maconha é remédio, e maconha é remédio mesmo, né? E é erva sagrada espetacular, né? Daqui a um tempo descobrir de novo que o tabaco é uma erva sagrada. Contribuição do Tupi para o mundo.